Estamos juntos aí nesse ano. Então, nessas nossas aulas que nós estamos agora empreendendo de maneira diferente, né? Agora nós estamos de maneira online, agora remoto. Eu queria que você olhasse então para nós. Eu sou o professor Ribamar. Fique à vontade. Nós vamos estar juntos aí para construir aquilo que é de melhor para você para você chegar no Enem e conseguir obter a sua nota máxima em produção textual. Nós vamos trabalhar isso. Eu costumo chamar a nossa redação de redação Jedi, porque eu sei que você vai se tornar então um grande produtor de texto, principalmente na redação do Enem. E eu queria então contigo hoje abordar essa parte fundamental do texto dissertativo argumentativo, que é a parte final. A parte final, meu brother, você sabe que ela corresponde a 200 pontos. Então, no texto dissertativo argumentativo, o início é bom, maravilhoso, tem que ser. O meio da sua redação tem que ser uma redação mesmo que você possa trazer argumentos convincentes. Sim, beleza. Mas quando você chegar lá no final, meu amigo, vale 200 pontos. Ali você tem que fazer um fechamento exatamente para atrair a atenção do corretor para a sua redação. Então vamos lá. Esse aqui é considerado um dos bichos papões aí da redação, né? Então vamos quebrar essa mística, quebrar toda essa visão que nós temos sobre a proposta de intervenção. Vamos começar então falando sobre isso. Preste atenção comigo numa coisa que eu julgo que é fundamental aqui para você observar. Calma, você quando chegar lá, talvez você chega lá na proposta de intervenção e você pede logo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, me leva, eu pago o frete. Calma, não é assim. Quando você chegar na sua proposta de intervenção, também não fique horrorizado, não fique com esse olhar de espanto. Chegou a proposta de intervenção, socorro. Nós vamos facilitar para você aqui a proposta de intervenção. Então, meu brother, preste atenção numa coisa. O que é uma proposta de intervenção? Eu queria que você primeiro pensasse comigo sobre isso. O que é uma proposta de intervenção? A primeira coisa, visa diminuir os efeitos de um problema. Meu brother, atenção, toma muito cuidado com isso. A sua proposta de intervenção, ela não vai ser aquilo que vai resolver os problemas do mundo. A sua proposta de intervenção não vai resolver, não vai te levar para a ONU, por exemplo. Eu fiz uma proposta de intervenção lá e agora eu vou para a ONU por conta. Não, calma, não vai ser isso, velho. A tua proposta de intervenção, ela na verdade quer reduzir os efeitos que esse problema. Se você tem um tema, por exemplo, como pandemia, você sabe que ela está se proliferando, ela está aumentando, é crescente esse negócio. Agora, o que nós podemos fazer para reduzir os efeitos dessa pandemia? É essa parada que você tem que pensar. Então, será que eu tenho que fazer com que a sociedade ela tenha um comportamento diferente agora nesse período de pandemia? Será que a intervenção estatal, então, você vai visar reduzir os efeitos? Preste bastante atenção nisso. Efeitos de um problema. Então, atinja isso. Vamos tentar procurar fazer essa situação aqui. Segunda coisa, é limitada a um corte viável. Toma muito cuidado com propostas de intervenções assim mirabolantes. Não, calma. A sua proposta de intervenção, ela tem que ser viável. Algo que, quando nós olhamos para aquela intervenção, percebemos que ela é efetiva. Ela pode ser efetiva no meio social. Não é algo utópico, não é algo que não possa ser efetivado. Então é a segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção comigo. A última situação sobre a proposta de intervenção, preste atenção, não propõe solução, mas uma intervenção que colabora com a extinção, diminuição, eu quero usar essa expressão, diminuição do problema. Mais uma vez eu enfatizo, porque às vezes você tem problema em construir uma proposta de intervenção, porque você acha que a sua proposta de intervenção está comum, está simples, está algo que não vai satisfazer a banca, mas calma, não é assim. A proposta de intervenção, ela visa a diminuição do problema. Então, se a sua proposta de intervenção, ela conseguiu diminuir esse problema, você visualiza isso, é algo efetivo na sociedade, não se preocupe, você vai obter os 200 pontos. A partir daqui, alguns se perguntam assim, professor, como é que eu faço para obter esses 200 pontos? O que é cobrado de mim? O que eu preciso realmente fazer para obter os 200 pontos? Então, meu brother, preste atenção na parada. Quando você pega lá no manual do candidato, na cartilha do candidato, o que o INEP ele propõe? Quais são os passos que você deve seguir para você obter os 200 pontos? Primeira coisa, elabora muito bem proposta de intervenção. Então ele está dizendo assim, você vai ter que elaborar uma proposta de intervenção.
Segunda coisa, detalhada. Como é que você vai detalhar esse negócio? Nós vamos te ensinar, sendo nos próximos capítulos. Calma aí. Terceira coisa, relacionada ao tema. Então, olha como isso é importante. Olha um dos fatores fundamentais. Porque qual é o tema que eu estou propondo uma intervenção? Você tem que pensar nisso. É violência contra a mulher, como foi no vestibular de 2015? Será que é a intolerância religiosa, como foi em 2016? Será que é o desafios da formação educacional do Sul no Brasil de 2017? Então nós vamos pensando o tema, e a partir do tema eu então vou propor a minha proposta. Aliás, eu vou propor a minha intervenção, perdão. Então vamos lá. E por último, a discussão desenvolvida no texto. Ou seja, a sua proposta de intervenção, ela visa ir ao encontro do seu argumento, dos argumentos que você dispôs no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Então é isso que você vai ter que fazer. Quando eu for fazer minha proposta de intervenção, eu visito a minha introdução, eu passo pela minha argumentação e aí sim eu resolvo aquilo que eu fiz lá no desenvolvimento. Para isso, atenção. Meus brothers, atenção nisso aqui, porque isso aqui é fundamental. Atenção nisso aqui. Depois nós vamos disponibilizar, é óbvio que vocês também vão ter acesso a esse vídeo e vocês então vão poder acompanhar. Às vezes o cara chega assim e fala assim, quem é que vai resolver esse negócio? Atenção, agente social. Quais são os agentes sociais que nós temos para poder resolver o problema? Para você já ter na sua mente quando você for construir sua proposta. Primeiro, iniciativa privada. Segundo, núcleos tecnológicos, mídia e assim por diante. Terceiro, escolas e universidades. Quarto, a família. Quinto, o governo ou órgãos governamentais. Sexto, as ONGs, as cooperativas, associações, sindicatos. E por último, o próprio indivíduo. São os agentes interventores, são aqueles que podem agir na sociedade e modificar um pensamento, modificar uma ação. São esses aqui. E aí você pode pensar o seguinte, quais são as ações que eu posso propor para que esses agentes eles possam então intervir nas situações que nós temos na sociedade? Primeira situação, ação interativa. Pode promover parcerias, pode realizar uma ficção engajada, pode realizar ações educativas, pode fiscalizar, proteger, educar, conscientizar, debater, pode criar, fiscalizar, implementar leis, projetos, obras, pode complementar, auxiliar projetos, pode mudar o seu comportamento diante da problemática, fazer uma autoavaliação. Então, todos esses agentes aqui, esses agentes sociais, eles têm uma ação específica que pode intervir diretamente no problema que nós estamos discutindo. Então, pega essa parada aqui, meu brother, e já vai logo armazenando aí, bota aí no teu HD, coloca aí para que você possa, mais para frente ali, você quando tiver, meu Deus, qual é o agente? Você já tem quais são os agentes. Você não gastar tempo na construção. E aí, então, nós temos uma coisa fundamental na proposta de intervenção, que é o detalhamento. Lembra lá, quando eu te mostrei lá a questão da exigência para obter os 200 pontos? Qual é uma das primeiras exigências? O detalhamento. Professor, como é que eu faço esse detalhamento? É muito simples, cara. Se você responder essas 4 perguntinhas na hora da elaboração da sua proposta de intervenção, você cumpre a exigência do detalhamento. Então, quais são as perguntas? O que é possível apresentar como proposta para o problema abordado pelo tema? Então, o que é possível? Qual é a ação? Será que eu tenho que fazer? Será que o governo ele tem que criar um projeto para reduzir isso? Será que é investimento? Então, qual é a ação? Será que a mídia tem que fazer uma campanha para tentar mudar a mentalidade da sociedade? Então, veja, essa perguntinha aqui, o que é possível, que é a proposta de intervenção, o que é possível, o que é a primeira. Então, eu quero só enfatizar isso aqui, ó. O que eu estou querendo que você veja? Isso aqui, ó. O que? Olha lá. O que? O que é possível? A segunda coisa que você deve pensar comigo. Quem deve executar isso aqui, ó? Quem? Então já tem a segunda aqui. Quem deve executá-la? Quem é que vai executar essa ação? É o governo? É uma ONG? É a mídia? É a escola? É a sociedade? Quem é que vai executar isso? É uma universidade? É a iniciativa privada? Então você já vai saber isso aqui, que é daquele quadro anterior que nós conversamos.
E aí entra uma parte fundamental. Você, cara, é aqui que, de certa maneira, a sua proposta ela vai ser ampliada. É quando você responde isso aqui, ó. Como viabilizar essa proposta? Como é que você vai viabilizar essa proposta? Por meio de quê? Por intermédio de quê? Então você vai pensar aqui comigo, ó. O que, quem, como e, por último, qual o efeito ela pode alcançar? Então, qual o efeito? Para que vai servir sua proposta? Então, essas 4 perguntinhas aqui, se você conseguir responder, e você vai conseguir responder, porque nós vamos treinar muito até chegar ao Enem, então você vai sacando isso aqui, essas 4 perguntinhas, você cumpre o detalhamento, e aí você vai por 200 pontos, é 200 cruzeiros no teu bolso, e tu vai para o Enem, para o teu curso que tu queres. Vamos lá, então. A partir daqui, eu queria que você, então, pensasse comigo o seguinte: professor, como é que eu posso iniciar a minha proposta de intervenção? Eu vou te dar essas quatro orientações aqui, mas isso não significa que eu sei que você já tem um teu, você pode utilizar. Mas aí você vai comigo aqui, ó. Primeiro, como é que eu posso iniciar? Meu Deus, eu não sei como iniciar a minha proposta de intervenção. Vamos lá. Torna-se evidente, portanto, aí eu quero que você enfatize isso, meu brother. Isso aqui, ó. Eu quero que você pegue isso aqui. Quando você for fazer sua proposta de intervenção, marque a finalização do seu texto. Professor, como é que eu marco a finalização do meu texto? Eu marco utilizando o conectivo de conclusão. Olha lá. Portanto, assim, dessa forma, diante disso, então eu trago isso. Eu trago essa parada para cá. Ok? Então vamos lá. Portanto, a necessidade de propor medidas que amenizem essa questão. Aí você vai então começar a sua proposta, você expõe a sua proposta. Inicialmente, o governo, aí nós vamos lá, já que nós vamos para um modelo, que vai ficar bacana. Então, de modo a garantir a redução de tal situação, o Estado deve. Aqui, esse modelo que eu quero te propor aqui, são para aqueles alunos que, eu cheguei no final, aí eu só tenho uns 4, 5 linhas, você não planejou bem o seu texto, né? Mas o titio aqui vai te dar uma salvação, o que você vai fazer? Quando você chegar lá, viu que o negócio apertou, tenho poucas linhas, então, meu amigo, entra diretão na proposta. Como é que tu vai entrar diretão na proposta? De modo a garantir a redução de tal situação. Eu não quero que você chegue aqui, eu quero que você parte daqui. Porque aqui que o ideal é isso aqui. Agora, caso você, lá na redação, você teve problema, aí nós temos que, então, minimizar esse problema. Aí você pode entrar direto na proposta de intervenção. Nesse sentido, é preciso que atitudes mais energéticas sejam tomadas, de modo... percebe-se que boa parte de tais problemas pode ser solucionado a partir de... Aí você entra lá na proposta, ok? Então, isso aí é o início da sua proposta de intervenção. É como você vai trazer, então, o seu texto, o início lá. Porque às vezes tem dificuldade, professor, eu tenho dificuldade demais para poder iniciar o texto, né? Então, tem essas questões aqui, ok? Então, a partir daqui, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês essa grande situação que eu acho que é importante. O que é, professor? É a questão do exemplo. O exemplo é fundamental para que a gente possa, então, acessar essa situação. Veja bem comigo, meu querido. Atenção aqui nisso aqui. Veja comigo. Nós temos aqui uma ideia. Eu quero abordar contigo um tema sobre pandemia. Vamos lá que você pegou o tema sobre a pandemia. E aí as ações da sociedade, as ações do governo para reduzir a situação. Então quais são os impactos disso? Aí você vai pensar comigo. A minha argumentação, eu quero colocar a sociedade como causa. Eu quero argumentar em cima da sociedade. Aí você então quer usar um argumento de autoridade, que é o imperativo categórico de Kant. Aí você foi lá, colocou o imperativo categórico de Kant, aí você trouxe lá, o que é o imperativo categórico de Kant? É você pensa no bem que vai fazer, vai contemplar o outro, ok? Então você foi lá e fez essa situação, você pegou lá na sua aula de filosofia e você trouxe para cá para você abordar o imperativo categórico de Kant. E eu quero mostrar que a sociedade, ela tem responsabilidade sobre isso. Aí você faz o primeiro parágrafo de argumentação. Aí no primeiro parágrafo de argumentação, o que você faz? É importante consignar que o corpo social é fundamental no embate contra a proteção desse vírus. Ponto. Você sabe muito bem que isso aqui é o quê?
É o seu tópico frasal. O seu tópico frasal, essa primeira parte aqui, depois nós vamos conversar mais sobre isso. Está aqui o tópico frasal, está aqui a ideia central. O corpo social é responsável para quê? Para reduzir a proliferação desse vírus, ok? Então tem o tópico frasal aí, a ideia central do parágrafo. Aí você vem então com o argumento de autoridade. Conforme Kant, no imperativo categórico leciona, age somente segundo uma máxima tal que possas querer, ao mesmo tempo que se torne uma lei universal. A tua ação social vai ser boa a tal ponto que vai se tornar comum para todos. É isso que Kant defende. E aí vem, o autor deixa acentuado, você explica a ideia do autor, o autor deixa acentuado, olha as expressões, é importante você sempre colocar esses lembrados conectivos de coesão, que a construção do bem-estar na sociedade é oriunda das ações individuais. Eu vou quebrar com o conectivo de contradição, todavia, aqui você vai exemplificar o que a sociedade deixa de fazer. Qual é a ação negativa da sociedade? Aí você vem, ó, todavia, encontra-se ainda atitudes de quê? O que a sociedade deixa de fazer? Aí eu enumero essas situações e eu fecho então dizendo esse cenário de negligência dificulta a redução de contaminação do Covid-19, o que reforça a contradição do conjunto de cidadãos do princípio kantiano. Ok, professor, o que eu vou fazer na proposta de intervenção? Se você disse que o corpo social, atenção, ó, você está dizendo que o corpo social que é o problema. Como nós vimos lá na exigência da proposta de intervenção, que a proposta de intervenção ela deve estar de acordo com o que você discutiu no seu texto, então você vai ter que resolver esse problema aqui. Você não pode resolver outro problema, senão você vai perder os seus 200 pontos. Aí você vai então para lá. Aí você percebe, como é que então eu vou construir a minha proposta de intervenção? Aqui é o jump off the cat, aqui que é o negócio, aqui que é o pulo do gato, aqui que você vai fazer um negócio bacana. Atenção, 200 pontos na tua redação, na tua produção textual do Enem. Como é que eu vou conseguir isso, professor? Vamos pegar lá. Olha, lembra como foi que eu falei? A questão do início lá. Olha o conectivo de conclusão. Infere-se, portanto, para dar um realce, para ficar um negócio mais bonito. Então, vamos lá. Infere-se, portanto, que são necessárias medidas capazes de mitigar essa problemática. Então, a gente quer reduzir isso aí, né? Vamos agora construir a proposta, vamos lá? Dessa forma, a instituição governamental... Olha aí, ó, olha a primeira pergunta aqui que nós estamos respondendo. Quem vai fazer isso? Vou tentar aqui, vamos lá. Quem vai fazer isso? Quem? Primeira pergunta. Deve promover medida de caráter educativa. Olha a segunda pergunta aqui, ó. Olha a segunda, ó. A ação educativa. Ação educativa. Então, o que vai ser feito? Quem já respondi? O que vai ser feito? Eu vou fazer uma medida de caráter educativa. Como que isso se dará? Como é que você vai fazer isso? Explica como é que vai ser essa medida, essa ação educativa. Aí eu venho. Isso pode se dar pela utilização do meio digital, com falas de especialistas que instruirão a população sobre os cuidados nesse período de contágio. Então você explicou como é que vai acontecer. Ou seja, aqui é a terceira pergunta que você está respondendo. Como eu vou fazer isso? E eu fecho então, para que isso vai servir? Qual é a finalidade? Aí você vem, a fim, ó, inclusive essas expressões aqui, ó, a fim de... Ok? Então você grava essas expressões de torná-la consciente e evitar o risco de transmissão, fato que reduzirá em médio prazo o impacto nocivo da proliferação do Covid-19. E o conjunto de cidadãos alcançará o estágio do imperativo categórico. E aqui eu faço a relação com aquilo que eu enfatizei do filósofo, eu retomo lá no finalzinho da minha proposta de intervenção. Galera, então... Veja bem comigo, para a gente fechar essa parada aqui e você partir para os 200 pontos na sua proposta de intervenção. O que é importante na proposta de intervenção? Vamos lá, professor, fala para nós. Conectivo de conclusão, marque a finalização da sua proposta de intervenção. Segunda coisa, responda. Quem é que vai fazer isso? Olha aqui, instituição governamental. O que vai ser feito? Qual é a ação? Deve promover medida de caráter educativo. Como essa medida ela vai se efetivar? Isso pode se dar, aí eu explico como. Isso pode se dar pela utilização do meio digital, com fala de especialistas, que instruirão a população sobre cuidados nesse período. E por último, para detalhar, para que vai servir?
a fim de torná-la consciente e evitar o risco de transmissão. E aí você complementa, fazendo uma relação com aquilo que nós vamos fazer. Valeu, galera. Um abração. Vamos estar junto aí nesse tempo para a gente fazer uma redação Jedi. Falou!